Bora mergulhar de cabeça numa década que, olha, virou a nossa realidade de ponta cabeça. A gente vai comparar o ano de 2016, que foi um ponto de virada total, com o que tudo indica que vai ser 2026. Essa é a história de como tudo, mas tudo mesmo, mudou. Ok, vamos direto ao ponto. A ideia principal aqui é a seguinte: 2016 não foi só mais um ano no calendário. Foi uma fratura, sabe? Um momento em que as regras do jogo, seja na cultura, na política ou na tecnologia, foram completamente reescritas. E agora, 10 anos depois, a gente ainda está juntando os cacos. E o primeiro lugar onde a gente vai ver essa mudança é na cultura. E aqui, a transformação é gigantesca. A gente saiu de um otimismo meio caótico que de alguma forma todo mundo compartilhava para uma busca quase desesperada, uma busca defensiva por algo que seja real, por autenticidade. Vamos ver como isso acontece na prática. Em 2016, a gente ainda vivia o que muita gente chama de o último suspiro da monocultura. Pensa bem, a Beyoncé lança Lemonade e o mundo inteiro para assistir e discutir. Rihanna e Frank Ocean lançam discos que viram a trilha sonora da vida de todo mundo. De repente, Pokémon GO tira milhões de pessoas de casa, todo mundo junto, caçando bicho virtual, uma espécie de paz mundial digital. Até os memes, tipo Harambe ou Mannequin Challenge, eram piadas que o planeta todo entendia. A gente estava na mesma conversa. Agora, avança a fita para 2026. O cenário é de pura reação. É uma revolta contra aquela estética super perfeitinha que dominou o começo dos anos 2020. De um lado, você tinha a Clean Girl, a garota clean, sabe? Tudo bege, minimalista, pele perfeita, tudo organizado no feed. Do outro, agora surge a Messy Girl, a garota bagunçada. Isso não é só moda, é quase uma filosofia. É uma rejeição total da perfeição, principalmente no mundo onde a inteligência artificial consegue criar o perfeito de forma fácil e barata. E o mais interessante é ver como essa mudança aparece nas coisas do dia a dia. Em 2016 era o filtro Valência do Instagram, deixando tudo com cara de sonho. Em 2026, a vibe é foto com flash estourado, tremida, real. A moda pulou da jaqueta bomber e do choker pra volta do indeslize, meia calça rasgada, delineador borrado. Mas o ponto mais importante tá aqui, ó, nos valores. A gente saiu de um otimismo digital, meio irônico, para um ceticismo profundo. Um mundo onde o erro humano passa a ser valorizado, porque ele é a prova de que algo é real. Agora a gente muda para a política e aqui o contraste é uau, talvez ainda mais brutal, especialmente olhando para o Brasil. Se 2016 foi o ano do trauma, da demolição das estruturas que a gente conhecia, 2026 está se desenhando como o ano da batalha de trincheiras, entre novas estruturas que já se consolidaram. Vamos puxar pela memória como era 2016 no Brasil. Foi um verdadeiro terremoto. O impeachment da Dilma não foi só uma troca de poder, foi um evento que rasgou o país ao meio. A Lava Jato estava no auge, jogando uma pá de cal em toda a classe política tradicional. Isso criou um vácuo de poder gigantesco, que abriu a porta para o discurso antissistema que 2 anos depois elegeria Jair Bolsonaro. Era o caos instalado nas instituições. E agora, olha para 2026. A paisagem é outra, completamente diferente. Aquele caos deu lugar a uma polarização fria calculada. Os cenários que as pesquisas projetam para um segundo turno mostram isso claramente. Não é mais um sistema em colapso. São 2 blocos de poder muito bem definidos, cada um na sua trincheira. A disputa, pelo que se vê, vai ser apertadíssima. A esquerda chega forte, mas do outro lado tem uma direita que se mostra muito resiliente. A guerra agora não é mais para destruir o sistema, é uma guerra de posições. Mudando de assunto, vamos para a economia. E aqui, a história é sobre sair de uma crise desesperadora, um abismo de verdade, para começar a lidar com mudanças estruturais, pensando no longo prazo. A transformação é nítida. Esse número aqui, ele já diz tudo sobre 2016, uma queda de 3,3% no PIB. O Brasil estava vivendo uma das piores recessões da sua história. O cenário era de terra arrasada, literalmente. E para tentar apagar esse incêndio todo, o remédio era esse aqui. Taxa de juros, a Selic, a 14,25% ao ano. Isso mostra o tamanho da emergência econômica que o país estava enfrentando. Então, o ponto principal é esse. Compara os 2 momentos. A gente sai de uma recessão brutal para um crescimento bem modesto. A inflação está mais sob controle, mas os juros continuam altos. E o dólar, o dólar se acostumou a viver num patamar muito mais alto. Não é um cenário para comemorar, mas a economia de 2026 não está mais na UTI como estava em 2016.
E essa estabilidade, por mais modesta que seja, permitiu uma coisa: o foco saiu de apagar incêndios e foi para construir a casa. E o verdadeiro diferencial da economia em 2026 é uma mudança que o Brasil discutiu por décadas e que finalmente está começando a acontecer: a reforma tributária. Em 2026, a reforma começa para valer. Vai ser um ano de teste e de uma complexidade gigantesca para as empresas que vão ter que lidar com os impostos velhos e os novos ao mesmo tempo. Imagina a dor de cabeça. Mas isso mostra a mudança de mentalidade, né? A gente saiu de medidas de emergência, como foi o teto de gastos lá em 2016, para uma mudança na estrutura, na fundação da economia, com a promessa de um sistema mais simples lá na frente. E agora a gente chega na transformação, que talvez seja a mais profunda, a mais impactante de toda a década. A nossa relação com a tecnologia e com a própria ideia de verdade no mundo digital. O que aconteceu aqui mudou o jeito como a gente vive. Lembra de novo do Pokémon Go. Em 2016, a tecnologia parecia uma força do bem, que unia as pessoas, que levava a gente para a rua. Era o símbolo de uma era mais ingênua, sabe? Mais otimista. As redes sociais eram vistas principalmente como um jeito de conectar as pessoas, mesmo que os primeiros sinais de problema já estivessem aparecendo. Agora, o contraste com 2026 é brutal. A gente entra na era da teoria da internet morta. Sabe aquela sensação de que a maior parte do que a gente vê online não foi feita por uma pessoa de verdade, mas por um robô ou uma inteligência artificial? Então, o que parecia a teoria da conspiração tá virando o jeito como a gente percebe a realidade. A desconfiança virou padrão. E as consequências disso são enormes. Em 2026, a IA não é só uma ferramenta que a gente usa, ela é um agente que faz coisas sozinho, ameaçando empregos. A gente é bombardeado pelo que estão chamando de lixo de IA, conteúdo de baixa qualidade feito por máquinas. E qual é a nossa resposta? A fuga. A gente está saindo dos feeds públicos abertos e correndo para a web aconchegante, para os grupos fechados do WhatsApp, para o Discord. E aí a gente volta lá para o começo da nossa conversa. Ser imperfeito, cometer erros, vira a única prova de que a gente é gente. E é aqui que a gente amarra tudo. Se 2016 foi o grande choque, o ano em que a internet, com as bolhas e a desinformação, ajudou a quebrar nossa noção de realidade, 10 anos depois, em 2026, a nossa reação é construir abrigos, pequenos refúgios de autenticidade no meio desses escombros digitais. Se lá em 2016 o caos veio da quebra de tudo que era sólido, em 2026 a gente busca um caos estético, um caos escolhido como uma forma de se rebelar contra uma ordem tecnológica que pareça perfeita demais, artificial demais. E isso deixa a gente com a pergunta central da nossa era. Nesse mundo dominado por um caos tecnológico, como é que a gente faz para construir um caos que seja, acima de tudo, humano e autêntico?